O Senhor falou aqui, eu hei de dar aos filhos de Israel. Isso daqui remete para a gente o favor do Senhor. Como a gente está começando esse tempo, o favor do Senhor estava disponível ao povo de Israel. Assim como na nossa vida, o favor do Senhor está disponível a cada um de nós. E assim como aquele povo foi espiar a terra, aquilo que o Senhor já tinha dado, que é que vem dizendo, o Senhor vem dizendo que eu hei de dar, já estava prometido, já era deles, era somente tomar posse. E aí o povo foi espiar, alguns ficaram amedrontados. Quantas das vezes na nossa vida a gente tem situações que nos amedrontam, mas olha, no nome do Senhor, faça como Caleb, faça como Josué, cale esse medo dentro de você nessa noite, sabe? A gente vê a vida de Josué, um momento que ele viveu ali de frustração, de tristeza por perder Moisés, e o Senhor se apresentou a ele e falou com ele, ó, somente seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra prometida. Sabe, e assim na nossa vida, se hoje você entrou por essas portas e você se sente um pouco entristecido, um pouco fraco, o Senhor vem te dizendo, olha, somente esforça-te. Esforça-te porque você herdará, porque você alcançará o favor do Senhor. E olhamos também para a vida de Caleb, quando Caleb ele quer tomar posse daquilo que havia sido prometido para a vida dele, ele fala para Josué, olha, você sabe do que o Senhor falou com Moisés, que me daria a minha herança. E olha, a força que eu tinha lá naquele tempo, ao qual eu alcancei a promessa do Senhor, hoje eu tenho a mesma força, e eu vou tomar posse. Então eu creio também que muitas das vezes você entra por essas portas, e você vive o seu dia também na força do Senhor, confiando que você vai alcançar o favor do Senhor, e assim seja na tua vida, que você venha continuar na força do Senhor, para alcançar o favor dEle, que esse seja um tempo, onde a sua força em Deus seja renovada, onde você venha lutar mesmo até alcançar o favor que o Senhor tem para a tua vida, amém? Vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor com as suas palmas. Amém, a paz do Senhor. Queria convidar você a adorar o Senhor nessa noite e pedir ao irmão que baixassem as luzes. Fique atento a esse momento de adoração e consagre ao Senhor a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. No Salmo 145 diz: meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Você tem o dever de anunciar a presença do Senhor, a vida do Senhor, a glória do Senhor. E aqui você veio engrandecer tudo que o Senhor faz pela sua vida, pela sua família. E você veio aqui clamar ao Senhor, ser grato a Ele, louvar ao Senhor. Esse é o momento de você adorar, de você render ao Senhor quem Ele é, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Então aproveite esse momento para você adorar ao seu Deus, o Deus único, lindo, maravilhoso. Te adoramos, Senhor, queremos, Senhor Jesus, consagrar, Senhor, a nossa vida a Ti, Senhor, nossa família, a nossa casa, Senhor, tudo que somos, Senhor, te entregamos, ó Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei
Senhor. O louvor, Deus, adoração seja dada a Ti, Senhor. Nós te adoramos, nós te amamos, ó Deus. Tu és o Criador, Tu és o dono de tudo, Deus. Tu és o dono da nossa vida, o dono da nossa casa, da nossa família. E nós consagramos, Senhor Jesus, tudo a Ti, Senhor. Tudo a Ti, Deus. Senhor Deus, merece muito mais, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, entregamos, Senhor Jesus, o melhor a Ti, ó Deus. Seja entronizado, Senhor, neste lugar, Senhor. Aleluia. Amém, boa noite. Pode se sentar, igreja. O momento em que estaremos ofertando ao Senhor. E para tanto, eu gostaria de pedir à Igreja do Senhor para que abra a palavra de Deus em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 20, versículos do 8 ao 11. Êxodo, capítulo 20, dos versículos 8 ao 11. É o segundo livro da Bíblia, logo depois de Gênesis, Êxodo, capítulo 20, dos versículos 8 ao 11. Vou estar lendo aqui. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui esse texto fala do momento em que os 10 mandamentos são recitados ali para o povo de Israel por Moisés. E esse texto fala, num desses 10 mandamentos, tem o dia do sábado, que é um dia do descanso. É um dia onde é separado, onde é um dia santificado, onde as pessoas paravam o seu trabalho ali, paravam as suas atividades, e era o dia onde era dedicado ao Senhor, mas era o dia do descanso. Era o dia onde não tinha trabalho. E esse texto fala isso, e nesse mandamento aqui em específico, Deus até lembra a criação para falar, né, de que é necessário um dia do descanso, né? Assim como aconteceu com Deus na criação, né? Existiu um momento em que Deus descansou na criação, né? Traz essa ideia para a gente. Isso é muito maneiro, essa ideia. Por quê? Porque atualmente, algumas pessoas têm classificado a nossa sociedade como sociedade do cansaço. Tem um escritor que é o Byung-Chul Han, que ele escreveu um livro, e o nome do livro é Sociedade do Cansaço, onde ele descreve a nossa sociedade como uma sociedade cansada, uma sociedade que não descansa, uma sociedade que está em constante trabalho, tá? Nesse livro, esse autor, ele fala da depressão, ele fala que a depressão e doenças como o burnout, né, que é aquele esgotamento profissional,
ela ocorre pelo excesso de positividade, né? Excesso de eu, tá? Ao contrário, e essas são as doenças do século, né? Que são chamadas doenças do século. Ao contrário das doenças de outros períodos ou de outras épocas, que eram marcadas pela presença, sei lá, de uma bactéria que vem no teu corpo, e aí teu corpo está com a bactéria, e o teu corpo ataca essa bactéria para neutralizar, para matar. É um outro ser que o seu corpo identifica e ataca. Mas ele fala que a depressão e o burnout é ao contrário, não é uma identificação do outro que você vai e ataca para se proteger. Mas, na verdade, é um excesso de si mesmo. Ela é caracterizada pelo excesso de você mesmo, do eu. E aqui é muito fácil, né? Quando a gente percebe, quando a gente está sendo exigido pelo outro. Quando você tem um chefe que exige muito de você, é fácil de você identificar e perceber, caramba, tem alguém me oprimindo, tem alguém exigindo de mim demais do que eu posso entregar. Esse cara está sendo abusivo comigo. É fácil de a gente identificar isso. Mas e quando a pessoa abusiva contra você é você mesmo? Seria isso fácil de identificar? É fácil isso de identificar? Quando sou eu mesmo que abuso de mim, quando sou eu mesmo que exijo demais de mim. E a nossa sociedade está vivendo exatamente esse momento. É uma sociedade que não tem momento para o descanso. É uma sociedade que está em constante trabalho, onde a gente está a todo momento exigindo produtividade de nós mesmos. Essa é a sociedade onde a gente vive. A característica dessa sociedade é que nós somos empresários de nós mesmos. Nós fazemos o nosso marketing. Nós nos vendemos como um produto para o mundo, né? E a todo tempo a gente também está sendo bombardeado com informações e com coisas que a gente tem que ter para que a gente seja alguma coisa. Você tem que ter o corpo perfeito. Você tem que ser a pessoa bem-sucedida. Você tem que ter o carro do ano, o celular do ano. A gente é bombardeado com coisas que a gente tem que comprar, tem que consumir, que a gente tem que satisfazer os nossos desejos e os nossos prazeres a todo momento. Isso tudo acontece. O lema da nossa sociedade é: enquanto eles dormem, eu trabalho. Não é isso? E às vezes a gente na internet, a gente fala, vão dizer que foi sorte, mas tudo isso reforçando a ideia de que, olha, eu estou trabalhando, eu estou mostrando que eu estou trabalhando, e tudo que eu conquistar é fruto do meu esforço e do meu trabalho. Isso pode ser verdade, mas às vezes isso acontece que a gente não tem tempo mais para o descanso. A gente vive em constante trabalho. Só que a Bíblia vai tratar exatamente desse tema, do descanso. E é um descanso que não é só para o ser humano, mas é um descanso para toda a criação. Animais descansam, o homem descansa, a mulher, os escravos descansam, os filhos descansam. Toda a criação descansa, inclusive a terra descansa. Tem um mandamento, né, que é dado em Levítico, que fala do ano do jubileu, que era um ano que se cumpria depois de 7 períodos de 7 anos. Quando chegava no 50º ano, era um ano que, por exemplo, a terra não podia ser trabalhada de jeito nenhum. A terra era deixada lá, e os seres humanos não poderiam trabalhar da terra, trabalhar, capinar a terra e para arar a terra para gerar frutos. Um dos únicos frutos que o ser humano poderia comer seriam o que a terra produziria por si mesma. E não existem evidências de que, por exemplo, o povo de Israel cumpriu esse mandamento, de deixar a terra, por exemplo, descansar por um ano. Mas esse ano do jubileu, e tanto o 7º dia, nos lembra alguma coisa, cara. Esse tempo do descanso, ele nos lembra algo. Ele aponta algo para a gente, que é a necessidade da gente confiar em Deus. Porque exatamente no momento onde você está descansando, é o momento onde você não está produzindo nada. É o momento onde você espera e confia em Deus, de que mesmo que você não esteja trabalhando e produzindo alguma coisa, Deus é o Deus que te provê. Você reconhece que nesse dia e nesse período com que você não trabalha, ainda assim, Deus está cuidando de você. É nesse tempo que a gente entende e reconhece que, cara, eu vou descansar aqui, sei lá, eu vou sair com meus filhos,
eu vou aproveitar do fruto do meu trabalho, eu vou dedicar minha vida ao Senhor, eu vou orar agora, eu vou parar o meu momento e vou meditar na palavra. É um momento em que você não está trabalhando, é um momento em que você não está tirando recursos, mas é um momento em que você para e fala diante de Deus: Deus, eu confio em você, eu confio na sua provisão. Não é esse momento de trabalho que vai me trazer sustento para a minha vida, mas é o Senhor que me sustenta. Que nós possamos, então, conseguir cultivar o descanso nas nossas vidas. Talvez não um dia na semana, como o texto vem falando aqui, mas talvez em períodos do seu dia seja necessário você cultivar um momento de descanso, de você parar, de você brincar com os seus filhos, de você ver uma televisão com a sua esposa, de você ir para o seu quarto e orar, de você ir para o seu quarto e meditar na palavra de Deus. É o momento do descanso. E é nesse momento em que a gente não está produzindo nada, é o momento em que a gente mostra a confiança que nós temos em Deus, de que Ele está cuidando das nossas vidas, de que Ele está cuidando da nossa saúde, de que Ele está cuidando daquilo que a gente tem, e que a gente consiga praticar isso, que a gente consiga cultivar o descanso nas nossas vidas. Não vai ser um dia de trabalho a mais que vai fazer com que você se enriqueça. Não vai ser um dia de atividade a mais que você está produzindo que vai fazer com que você fique milionário. E ainda que você consiga ganhar essas coisas e ganhe o mundo, do que adianta ganhar o mundo e perder a sua própria vida, a sua própria alma, ou perder a sua família, ou perder os seus filhos? Que a gente consiga cultivar o descanso e o contentamento. Estar contente com aquilo que a gente tem. Não acomodação. Claro que você pode conquistar coisas e você deve estar em busca disso. Mas esteja contente com aquilo que você tem também. E não deixe de, mesmo que você esteja correndo atrás de algo, de descansar. Para que você não morra durante todo esse processo de busca de algo que você está atrás. Mas que você também saiba descansar em Deus. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite diante da Tua presença. Queremos te agradecer, Deus. Queremos te agradecer, porque até mesmo o momento do descanso o Senhor tem separado para a gente. Até mesmo o momento de nós meditarmos na Sua palavra, de esquecermos daquilo que está acontecendo no nosso dia, dos nossos afazeres e das necessidades que a gente precisa atingir, tanto ministeriais quanto profissionais. Mas o momento em que nós nos ajoelhamos diante de Ti e entregamos a nossa vida a Ti, é o nosso momento de descanso. É o momento em que nós desfrutamos daquilo que o Senhor tem nos dado, dos nossos queridos amigos, das nossas queridas mães, esposas, pais, irmãos. Que a gente consiga aproveitar esse momento, que a gente não viva atarefado a nossa vida em busca de conquistar o mundo. Mas, Senhor, nos ajude a ter essa confiança em Ti, porque nós sabemos que nesse dia é difícil, nesses tempos é difícil. A todo momento nós estamos sendo bombardeados com informações, a todo momento nós estamos bombardeados com coisas que nos chamam a atenção e nos convidam a ter, nos convidam a buscar ter, e a buscar ter, e a buscar ter. Mas nós sabemos, Senhor, que em Ti, mesmo que a gente não tenha, em Ti a gente consegue ser. Em Ti a gente consegue ser. Talvez a gente não tenha e não ganhe o mundo em Ti, mas com certeza nós teremos a Ti e vamos ser algo em Ti. Nós te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus, amém. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé para a gente adorar o Senhor. Adorar o Senhor com as ofertas, com os dízimos e com o nosso coração.
ajudar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, a todo poder, né? Queremos convidar agora o pregador da noite, que é o pastor Diego. Amém. Estenda suas mãos para cá, para a gente estar orando pela vida do pastor Diego. Será canal de Deus para as nossas vidas nessa noite. Tudo aquilo que o Senhor já revelou ao coração dele, que o nosso coração esteja preparado para receber. Oremos em nome de Jesus. Senhor, te apresento a vida do teu filho, Senhor. Deus, porque cremos, ó Deus, que o Senhor já tem falado com ele, já tem revelado a porção que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. O Senhor já tem derramado sobre a vida dele. Senhor, em nome de Jesus, usa ele de forma desimpedida, Senhor. Usa ele como teu canal e toma as nossas vidas, toma o nosso coração, toma a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus, tudo aquilo que precisamos, necessitamos ouvir de Ti, e o Senhor sabe, porque o Senhor conhece o nosso coração. Assim, em nome de Jesus, te entregamos este momento, que a Tua palavra venha, Senhor, trazendo restauração, trazendo cura, libertação, tudo aquilo, ó Deus, a qual a Tua palavra é designada nessa noite para a nossa vida. Queremos receber, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, igreja amada de Cristo. Amém. Fico muito feliz em estar aqui. Essa é a primeira vez, né? Primeira vez que eu venho aqui. Eu até marquei de vir aqui uma outra vez, mas infelizmente eu não pude estar. Mas é muito bom estar aqui com os irmãos, porque aqui é minha casa também, né? Aqui é Ministério Real. Eu tenho certeza que Deus estará falando com você. Você está pronto para ouvir a voz de Deus nessa noite? Levanta a sua mão e declare: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Senhor, eu quero alcançar o seu favor. Aleluias. Você crê que alcançará o favor de Deus, querido? Eleva os seus pensamentos ao céu nesse momento e declare: Senhor, eu quero alcançar o teu favor nessa noite. Eu quero, Senhor, ter a tua direção. Eu quero os teus milagres. Eu quero o que tu tens para a minha vida. E eu creio, querido, que você viverá o favor de Deus sobre a tua vida. Você receberá o que Deus tem para ti, amém? Eu creio nisso, queridos. Mas a verdade é que nem sempre nós, como cristãos, praticamos o que é certo para viver o favor de Deus. Nós nem sempre agimos da maneira correta para alcançar o favor de Deus em nossas vidas. Podemos ver irmãos nossos, igrejas, que acabam utilizando de forma errada as Escrituras, utilizam o Senhor como se fosse um amuleto. Quando eu preciso do Senhor, eu uso o Senhor. Ou para eu ter um retorno do Senhor, eu pago um valor ali, eu deposito um valor diante da igreja X para receber um benefício de Deus. Quantas igrejas hoje têm enriquecido, têm se multiplicado? Por quê? Porque as pessoas não têm utilizado verdadeiramente a forma correta para alcançar o favor de Deus. Elas querem pagar, elas querem ter de forma mais fácil, e essas igrejas têm se multiplicado por aí. É o que vemos, é verdade ou não é? Mas, queridos, eu quero hoje, nessa noite, te ensinar, trazer três pontos estratégicos, 3 formas que o Senhor esteve me mostrando para que possamos alcançar o favor de Deus de forma correta em nossas vidas. E eu creio que você viverá, eu creio que você alcançará, eu creio que você irá além, se você o fizer dessa forma. Porque um homem escolhido pelo Senhor, ele agiu dessa forma, ele será exemplo para nós essa noite, amém? E esse homem foi Obed-Edom. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias
2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. 2 Samuel 6, 11. Quem achou aí pode dar um glória a Deus? Amém. E diz assim: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Giteu, 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Aleluias. A palavra do Senhor fala aqui: a arca da aliança, a arca do Senhor, esteve sobre a casa de Obed-edom por 3 meses. E o que aconteceu com ele? Ele foi abençoado. E não só ele, como toda a sua casa. Queridos, para quem não sabe, eu gostaria de trazer o contexto para você, para que você esteja conhecendo como chegamos a esse ponto, como Obed-edom conseguiu alcançar o favor de Deus através daquela arca. O que ocorre é que, na época do sacerdote Eli, na época de Samuel, quando ainda era ali um trainee, ainda estava treinando para se tornar um sacerdote, Ofni e Finés eram filhos de Eli, e o povo de Israel, ele estava em guerra com os filisteus. Como eu disse, o sumo sacerdote era Eli, os seus filhos Ofni e Finés eram sacerdotes também, trabalhavam no templo. E o povo de Israel teve uma derrota. E eles decidiram utilizar a arca do Senhor como um amuleto. Eles decidiram pegar a arca do Senhor para enfrentar novamente os filisteus, a fim de o vencerem, porque acreditavam que se levassem a arca, seriam vitoriosos naquela batalha, porque a presença do Senhor estava com eles. Mas o que podemos ver através da vida desses 2 sacerdotes que trabalhavam no templo? Era uma vida distante de Deus. Eles não tinham comunhão com o Pai. Eles roubavam ao Senhor. Eles tinham uma vida pregressa terrível. Mas decidiram utilizar a arca do Senhor como um amuleto. Que eu quero te dizer, querido, não utilize a arca do Senhor como amuleto. Não utilize a presença do Senhor como amuleto na sua vida. Mas eles usaram. E o que aconteceu? Foram com a presença do Senhor até a guerra e perderam. Foram derrotados. Infelizmente, os filisteus venceram aquela batalha. E eles levaram consigo o quê? A presença do Senhor. Levaram a arca. E a arca do Senhor foi para os filisteus e colocaram a arca dentro do templo de Dagon, que era o deus dos filisteus. Mas a presença do Senhor, ela não se adequa com nenhum outro Deus. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Será que você pode declarar isso? Deus não divide a glória dele com ninguém. E no templo de Dagon, o que aconteceu foi que a estátua enorme de Dagon, que estava de frente à arca, ela caiu. Bum! Tombou. E os filisteus não entenderam o que estava acontecendo. Levantaram novamente ali Dagon, em frente à arca. E no dia seguinte, o que aconteceu? A estátua caiu novamente. E dessa vez, a estátua caiu sem pescoço e sem os braços, porque quebraram. E os filisteus ficaram atormentados com aquilo e falaram: não, vamos tirar essa arca daqui, porque nós já estamos trazendo problemas. Porque os filisteus começaram a sofrer com tumores e com pragas de ratos. E mudaram a arca de lugar. E foi para uma outra cidade filisteia. O que aconteceu? A mesma coisa, o mesmo problema. As pessoas daquela cidade começaram a ter tumores. Algumas traduções bíblicas
falam que seria úlcera, hemorroidas e praga de ratos. E os filisteus decidiram mudar novamente, e mais uma vez, praga de rato, tumor, porque eles usaram a presença de Deus de forma errada. Aquilo ali não era o lugar de Deus estar. E os filisteus, não contentes com aquela situação, falaram: não tem mais como, vamos entregar essa arca aos israelitas. E eles se encontraram ali com os líderes espirituais ali de Dagon, como deveriam proceder, e fizeram. Colocaram a arca num carro de boi, colocaram honrarias, colocaram peças de ouro em formas de tumores e de ratos, como uma forma de se desculparem com Deus, e colocaram num carro em direção a Israel. E aquela arca chegou até Bet-Semes, uma cidade de Israel, onde as pessoas que estavam cultivando, trabalhando, começaram a ver na estrada a arca do Senhor, e houve grande alegria em todo o povo, porque aquele era o lugar da arca estar, ali era o lugar onde a presença do Senhor deveria estar. E aquele povo se alegrou, muito se alegrou, e foi ao encontro da arca. O problema é que alguns homens decidiram tocar na arca de forma indevida e olharam o que estava dentro da arca. E o que aconteceu com aqueles homens, que foram 70 no total, todos eles morreram. Mas como assim, Diego? O que aconteceu? A arca não estava no lugar certo, a presença não estava no lugar certo, mas estava sendo conduzida de forma errada. Deus tinha dado direções para que aquela arca fosse conduzida. Como Deus quer trazer hoje a direção para você receber o favor dele na tua vida, amém? Deus, ele quer te dar a direção, Deus, ele quer te mostrar, e você viverá, você verá, amém? Se você crer, levanta a tua mão e dá glória a Deus, exalta esse Deus que é capaz de te fazer viver um milagre, aleluias. E aqueles homens infelizmente morreram, e eles decidiram chamar a quem de direito. Chamaram ali um levita, chamado Abinadab. Abinadab então trouxe a arca para sua casa, e a arca ali ficou por décadas. Esse é o relato que temos bíblico sobre o tempo que a arca ficou com Abinadab. Que a arca ficou ali com Abinadab. A Bíblia não é precisa quanto ao tempo, mas ficou ali, provavelmente por décadas. E quando Davi se tornou rei, ele teve uma brilhante ideia. Ele falou com os seus: vamos trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca da Aliança estava em Kiriat Jearim, que era uma cidade distante de Jerusalém. Ele queria trazer ali para Jerusalém, para transformar a cidade em uma capital espiritual e uma capital política. Unir, o útil ao agradável. E Davi decidiu dessa forma. E quando ele foi buscar a arca do Senhor, Davi, ele se encontra com Abinadab, e Abinadab manda os seus 2 filhos levarem a arca do Senhor. Os filhos de Abinadab tinham o direito de levar a arca, certo? Os filhos deles eram levitas, eram pessoas que tinham essa propriedade, poderiam carregar a arca do Senhor, mas por mais uma vez carregaram de forma errada. Eles utilizaram carros de bois para levar aquela arca, e quando estavam passando por uma determinada cidade, o boi tropeçou, e a arca iria cair no chão. O filho de Abinadab, Uzá, coloca a mão na arca para apoiar, e ele morre ali fulminado na hora. Mas meu Deus, aquele homem não era um homem adequado a estar levando a arca, ele não era a pessoa apropriada. Queridos, era a pessoa apropriada, mas não estava conduzindo a arca da maneira correta.
E ali aconteceu tudo isso, e Davi ficou preocupado. Mas existia um homem chamado Obed-edom, um homem a quem Deus escolheu para que estivesse com aquela arca em sua casa. O que eu quero te dizer como primeiro ponto nesse momento, querido, é que nós precisamos valorizar a presença de Deus em nossas vidas. Declare isso: eu preciso valorizar a presença de Deus em minha vida. Nós precisamos, queridos, abrir as nossas vidas para a manifestação de Deus. Deus, Ele queria manifestar-se através daquela arca, como Ele fez com Obed-edom, e Obed-edom se abriu a isso. Obed-edom recebeu a arca da aliança em sua casa, quando aparentemente isso parecia não ser a melhor escolha. É verdade ou não é verdade? Queridos, pense no problema. Vou trazer a arca para minha casa. O que aconteceu antes? Poxa, os filisteus devolveram, estavam sofrendo com tumor, praga de ratos, morte de Uzá. Eu vou atrair isso para a minha vida? O lógico era não. Sabe o que está escrito em 2 Samuel 6, do 8 ao 9? Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Davi estava perdido. Como um homem poderia se candidatar a ter a arca do Senhor em sua casa, correndo um alto risco? Mas sabe o que eu tenho a dizer para você nessa noite, queridos? Enquanto receber a glória de Deus, para muitos é risco, para Obed-edom era bênção. Então quero dizer para você, que enquanto para muitos aí fora, ter Deus em sua vida, abrir a sua vida para o Senhor, valorizar a presença de Deus, é uma furada, para você, querido, vai ser uma bênção. Porque você está no lugar certo, você está no local certo, e você precisa agir da forma correta. Valorize a presença do Senhor, porque assim você alcançará o favor de Deus. Você alcançará o que Deus tem para a tua vida, amém? Enquanto muito, querido, padecem distante da glória de Deus, nós estamos cobertos pela sua graça. Você está coberto pela graça do Senhor. Você está coberto pela graça de Deus. Não escolha ser uma pessoa autônoma. Não escolha ser uma pessoa que age sozinha. Você tem o Senhor. Valorize essa presença. Não tente agir sozinho com seus braços. Não haja como se você pudesse lidar com tudo. Não é isso que o Senhor quer. Querido, se a glória de Deus bateu na tua porta, abra os braços e receba a glória de Deus. Mas não se esqueça, é necessário entregar o melhor a Ele, amém? É necessário entregar o melhor a Deus. Nós precisamos entender como devemos conduzir com a presença do Senhor. Não é uma brincadeira, não é algo secundário, é algo que precisa ser primordial, de excelência. Precisamos valorizar a presença do Senhor, precisamos verdadeiramente entregar o melhor a Ele, amém? E o que eu quero te dizer, querido, sobre essa questão, é que às vezes ficamos em dúvida verdadeiramente se tem sido a melhor escolha nesse momento, ser depositada a glória ou viver acomodado, agir relaxadamente, não estar envolvido, porque o mundo ele nos influencia. Eu entendo essa realidade. O mundo ele tenta te influenciar de diversas maneiras a estar distante do Senhor, a estar longe da presença, a não valorizar a presença. O que esse mundo tem pregado? Nós abrimos aí
o Instagram, não sei se você é envolvido com redes sociais, mas o mundo nos influencia a coisas fúteis, a coisas banais. Nós desperdiçamos muito tempo nas redes sociais. E o que Satanás quer é isso, quer nos distanciar da presença. Ele quer te colocar distante da presença. Mas eu quero te dizer, querido, esteja aberto a ser depositário da glória de Deus, porque assim você alcançará o favor dele. Se você perder o seu tempo, desperdiçar o seu tempo com rede social, desperdiçar o seu tempo com coisas banais, ou simplesmente ficar estagnado, morto, descansado, você não alcançará o favor de Deus. E Deus, Ele quer muito mais para você. Deus quer te levar além. Deus quer que você viva os propósitos dEle na tua vida. Não se perca, não seja influenciado, não fique parado, estagnado. O Senhor, Ele tem muito mais para ti, amém? Aleluias! Como eu disse anteriormente, nós precisamos valorizar a presença e entregar o melhor que temos ao nosso Senhor. Não podemos dar simplesmente um pedacinho do nosso tempo. Nós precisamos abrir o nosso corpo totalmente a Ele e falar: Senhor, faz morada. Senhor, Tu és o dono da minha vida. E nós precisamos verdadeiramente entregar o melhor a Ele. Obed-edom decidiu dar o melhor a Deus. Por isso, ele recebeu o melhor de Deus, amém? Obed-edom tratou a arca com respeito e santidade, em obediência. Através do texto que Obed-edom foi abençoado por Deus, por ter recebido e cuidado da arca por 3 meses, fica inferido no texto que houve zelo da parte de Obed-edom para com a arca. Houve cuidado. Isso demonstra que precisamos ter cuidado, ter zelo com a presença do Senhor. Não podemos ser irresponsáveis, ter caráter dúbio, fazer a obra de forma mecânica. Devemos dar o devido respeito à presença, estar de corações limpos, queridos. Obed-edom, ele, diferente de Abinadab, que teve a arca por décadas em sua casa, podemos dizer dessa forma. Ele ficou por 3 meses com a arca em sua casa e foi abençoado. A sua casa foi abençoada. Abinadab ficou com a arca muito tempo lá, mas o que aconteceu com Abinadab? Quem sabe me dizer o que aconteceu com Abinadab? Abinadab teve seu filho morto por tentar levar a arca de forma incorreta. O que eu quero que você entenda, querido, é que não adianta também estarmos aqui na casa do Senhor, estarmos aqui como um simples espectador de culto, estarmos aqui estagnados, parados, e não sabermos lidar, não sabermos verdadeiramente alcançar o favor de Deus através da sua presença. Deus não nos chamou para sermos espectadores de culto. Fala para a pessoa que está do teu lado: Deus não te chamou para ser espectador de culto. Deus, Ele tem um propósito na tua vida. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer que você seja usado para a sua glória. Mas você precisa verdadeiramente abrir o seu coração e falar: Senhor, me alcance, Pai. Eu quero ser usado para a tua glória. Eu não quero que a tua presença esteja neste ambiente e fora da minha vida. Porque foi isso que aconteceu com Abinadab, querido. Abinadab não deu devido valor àquela arca. Eu não sei como ele procedia, a Bíblia não relata. Mas a Bíblia relata que o que aconteceu com o filho dele foi a morte. Será que aquele homem soube lidar com a arca? Já Obed-edom, queridos, ele foi agraciado pelo Senhor. Ele tratou bem aquela arca. Acredito eu, deixe-me acreditar nisso, que Obed-edom deveria diariamente se colocar diante daquela presença e falar: Senhor, eu estou aqui, Pai, para te louvar,
para te exaltar, porque Tu és Deus, Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és o dono da minha vida, Tu és o dono dos meus negócios, Tu és o dono dos meus filhos, da minha casa, do meu lar. Querido, se você não tem feito isso, querido, mude a chave, vire a chave da tua vida e comece a entregar-se totalmente ao Senhor. Ele não quer um pedacinho, Ele quer que você se entregue completamente. Ele quer que você conduza de forma correta a sua presença. E assim Obed-edom viveu o melhor de Deus. Ele viveu o melhor de Deus, porque ele foi obediente, ele agiu com santidade e respeito à presença do Senhor, amém? E eu tenho certeza que Obed-edom, ele viveu uma vida de relacionamento com Deus. Foram 3 meses ali que a arca esteve em sua casa. Mas eu não acredito que tenha sido apenas um dia que ele tenha oferecido ali louvor perante aquela arca, que ele tenha se dedicado ao Senhor, que ele tenha cuidado daquela arca. Eu acredito que tenha sido uma constante. E você sabe o que isso remete a mim? Isso remete a relacionamento. Isso remete a conhecimento, a vivência. E o que eu quero te dizer nessa noite é que o Senhor, Ele quer ter relacionamento contigo. O Senhor, Ele quer que você tenha uma constância com Ele. Não é apenas um dia da semana, não é apenas um dia do mês, não é apenas o culto que você vem aqui e depois vai para sua casa. Ele quer viver constantemente essa presença, Ele quer que você cultive isso. E queridos, se você verdadeiramente cultivar essa presença, você terá condições de alcançar o favor de Deus na tua vida. Você terá condições de viver o melhor de Deus para a tua vida, amém? Queridos, no texto de Jeremias 29, 11 a 13, fala dos benefícios de termos verdadeiramente relacionamento com Deus, que diz o seguinte, eu tenho aqui, vou ler para você, você não precisa abrir. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, essa palavra é muito clara. Ela fala sobre buscar ao Senhor, que Ele te ouvirá. Ela fala sobre comprometimento, ela fala sobre vida. E nós precisamos ter vida com Deus, precisamos buscar comprometimento com o Senhor. Não podemos ser levianos. O que o mundo quer é que você seja leviano, que você não seja comprometido, que você não deposite tempo ao Senhor, que você não dedique honras a Ele, quando na verdade o que o Senhor espera de você, para que você alcance o favor dEle, é a presença, é a constância, é a continuidade, é a comunhão. Queridos, dedique tempo ao seu Senhor, e Ele ouvirá a tua voz, Ele irá ao teu socorro, Ele cuidará de ti e da tua casa. Precisamos entender essa realidade, porque o Senhor quer fazer, o Senhor Ele quer agir, mas Ele espera de nós esse retorno, Ele espera de você esse retorno. E como tem sido a tua vida, querido? Como tem sido os teus dias? Quero que você faça uma reflexão nesse momento, porque talvez você queira o favor de Deus para a sua vida, talvez você queira algo do Senhor, mas talvez você não tenha vivido uma vida de comunhão com Deus. Talvez você não tenha dado importância ao Senhor como deveria. Como tem sido a tua vida? Como tem sido os teus dias? O Senhor te chama nessa noite a ter verdadeiramente comunhão com Ele, a ter intimidade com Ele. Ah, pastor, mas eu trabalho muito, trabalho 12 horas por dia,
Querido, você tem 24 horas no dia. Você não consegue entregar 1 hora ao Senhor. Como poderemos viver o favor de Deus se não agimos como devemos, como servos, como filhos? O Senhor, Ele quer te abençoar. O Senhor, Ele quer cuidar da tua casa. Ele quer verdadeiramente te mostrar os caminhos, quer te dar as diretrizes, mas você precisa verdadeiramente dar importância ao Senhor. Ele não pode ser usado como amuleto. Nós não ensinamos isso aqui. Essa casa não ensina isso. O que queremos ensinar a você hoje é verdadeiramente dar importância ao teu Senhor, louvar ao teu Deus, se inclinar a Ele e falar: Senhor, a minha vida é tua. Você vai trabalhar, mas vai dedicar tempo ao Senhor, porque Ele é merecedor, querido. Você vai entregar a Ele o melhor, porque Ele é merecedor, amém? Precisamos buscar o relacionamento com Deus. E eu tenho como segundo tópico, que é alcançando o favor de Deus através da obediência criteriosa. Amém? Em 1 Crônicas 15, do 13 a 15, diz o seguinte: porquanto vós não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Aleluias! Queridos, havia uma forma correta de se conduzir a arca do Senhor. E como diz esse texto em 1 Crônicas, eles tinham feito da primeira vez de forma errada. Tinham utilizado o carro de bois, e com isso houve a morte de Uzá, porque ele tentou segurar a arca. E Davi, sabendo dessa situação, decidiu fazer da forma correta. Decidiu obedecer a Deus de forma criteriosa. Decidiu obedecer a palavra de Deus da forma que deveria ser obedecida. E ele fez o seguinte: como deveria ser feito? Eles precisavam se santificar, os sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor. E deveriam trazer a arca no carro de boi? Quem está ligado aí? Era no carro de boi? Não, não era no carro de boi. Eles deveriam levar a arca do Senhor nos seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E também se fazia necessário um cuidado específico com aquela arca. Obed-edom, ele sabia como conduzir isso. Obed-edom, ele fez da maneira correta. Por isso ele recebeu o favor de Deus sobre a sua vida. E vendo esses dois cenários, eu quero te perguntar: quantos de nós, às vezes, temos a direção de Deus, sabemos o que devemos fazer, mas preferimos seguir por caminhos fáceis? Vocês já pensaram nisso? Às vezes, Deus tem direção para você. Às vezes a pastora é utilizada para te dar um direcionamento de Deus, porque ela é usada por Deus. E a gente decide fazer o que é mais fácil. Não, o que a pastora falou ali, difícil. Vou fazer dessa forma porque eu já tenho experiência. Eu já sei como conduzir.
então o próprio Deus chega e fala para você: filho, não é esse caminho aqui. Eu não sei, querido, vou dar um exemplo, não sei se é a situação de alguém aqui, mas às vezes você sabe que tem uma pessoa que você está ali se envolvendo, né? Gosta. Aí tu pensa: pô, vou casar com essa pessoa aqui. Só um exemplo. Vou casar. Mas Deus fala contigo: esse aí não. Aí tu casa. Aí o que acontece? Complicado. Às vezes não sei, querido. Às vezes podem ser coisas lícitas, coisas que são normais que nós escolhamos. Um trabalho. Às vezes Deus tem te direcionado a um trabalho, mas o trabalho vai te fazer sumir da igreja. Tu nunca mais vai poder ir para a igreja, não vai mais servir ao Senhor. Ah, não, mas sumir da igreja não é um problema, eu tenho a minha vida com Deus. E o carvão fora da brasa se sustenta como? Difícil, né? Difícil. Eu ouço muito isso, queridos. Ah, mas a igreja não salva ninguém. É verdade, a igreja não salva ninguém, mas coloca dentro do braseiro. Aí você escolhe o trabalho, fica distante de Deus, se desvia, larga tudo. Queridos, nós temos que ter consciência do que o que Deus tem para nós é o melhor. Se Deus te colocou aqui, querido, é porque Ele tem o melhor para você aqui nesse lugar. Se Deus Ele te deu uma direção, é porque você precisa tomar essa direção. Mesmo que pareça complicado, mesmo que pareça confuso, mesmo que não tenha sentido, como para Obed-edom. Para Obed-edom fazia sentido colocar a arca dentro da casa dele? O que tinha acontecido anteriormente? Morte, doença, praga. Mas Obed-edom, ele decidiu ouvir a voz de Deus. Ele decidiu receber a presença de Deus em sua casa. E ele recebeu o favor de Deus. O que eu quero te dizer, querido, é que se Deus te deu uma direção, seja obediente de forma criteriosa. Não negocie com o Senhor. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que decidiram tomar decisões contrárias à de Deus e se perderam? Deus, Ele não quer isso para você, querido. Deus, Ele quer derramar o favor dEle sobre a tua vida. Deus, Ele quer fazer milagre sobrenatural, mas nós precisamos obedecer a sua palavra. Nós precisamos seguir o que Ele tem para nós. Você precisa seguir o que Deus tem para a sua vida, e assim você viverá o favor de Deus, amém? Você crê nisso nessa noite? Levante a sua mão e declare: Senhor, eu confio em Ti, Pai. Eu quero Te obedecer. Eu quero viver o que Tu tens para mim. Aleluias. Glórias a Deus. E Obed-edom, ele entende que o favor de Deus é permanente na vida dele. Ele adota um estilo de vida de gratidão e louvor como resposta ao favor de Deus. Nós vamos ver isso aqui. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 16. Vamos ler os versículos 4, 5 e 8. 1 Crônicas 16, versículo 4, 5 e 8. Todos acharam, amém? Ele também nomeou alguns levitas para ministrarem perante a arca do Senhor, para celebrarem, agradecerem e louvarem ao Senhor, o Deus de Israel. Asaf, o líder, Zacarias, o seu assistente, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deveriam tocar harpas e liras, enquanto Asaf tocava os símbolos. E o versículo 8 diz:
Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecida as suas obras. Queridos, olha que honra que aconteceu. Davi, ele decidiu trazer a arca para Israel, depois de 3 meses na casa de Obed-edom. E a quem ele deu honra? A Obed-edom. Obed-edom, ele aceitou ali, ao convite de Davi, para estar levando a arca até Israel. E ele foi como? Foi louvando. Ele foi louvando. Ele foi adorando. O que eu quero te dizer, Senhor, queridos, é que quando Deus, Ele vem com o seu favor sobre nossas vidas, nós precisamos ser gratos a Ele. Nós precisamos dar a Ele adoração, dar a Ele louvor, entregar a Ele como Obed-edom fez. E a vida dele, queridos, acredito eu, que tenha sido uma vida de gratidão ao Senhor, uma vida de louvor ao Senhor, porque ele seguiu dessa forma. Ele seguiu até Israel, até Jerusalém, perdão, adorando, louvando ao Senhor, até que a arca fosse posta no local devido. E ele viveu o favor dele na vida dele. Como você pode nessa noite viver o favor de Deus na tua vida? Você crê dessa forma? Você pode viver o favor de Deus na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios. Eu creio nisso, querido. Mas precisamos nos conscientizar disso. Temos que ser gratos ao Senhor, ter uma vida de louvor a Ele. E ter o louvor como estilo de vida nos leva muito além. Eu sei que o tempo está meio curto, mas eu vou tentar trazer de forma sucinta. Um exemplo muito claro disso foi quando Paulo e Silas estavam na prisão. Se encontra em Atos, capítulo 16, versículo 23 a 25. A palavra diz que depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Diante de tal ordem, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos o ouviram. E o que aconteceu com as cadeias? Se abriram, se romperam. Queridos, quando você tem uma vida de gratidão ao Senhor, quando você está padecendo, você sabe que é momentâneo. Quando você está passando por uma dificuldade, você está louvando. Porque quem não tem intimidade com Deus, quem não tem vivência com o Senhor, quem não tem vida de gratidão, é o primeiro a reclamar. É falar, Deus não faz comigo, faz com fulano que é do mundo. Queridos, entenda, se você está no lugar que Deus te colocou, que se você está no caminho que Ele tem para você, Ele virá com o seu favor sobre a tua vida. Aguarde o momento, espere. Você acha que Paulo e Silas estavam ali curtindo aquele momento? Eles foram açoitados, querido. E eles estavam no cárcere inferior. Isso significa que tudo que era urina, fezes, descia lá para baixo. Imagina que coisa desagradável. Mas eles reclamaram em algum momento? Não, eles louvaram. Eles exaltaram ao Senhor. Eles adoraram ao seu Deus. E aquilo ali, queridos, serviu de bênção para a vida deles, mas não só a deles, como também a do carcereiro. Sabe por quê? Porque a palavra diz que se aquele carcereiro, ele perdessem aqueles presos, ele morreria. Mas Paulo e Silas acalmou o coração deles, falou, não, está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. E aquele homem chegou, se prostou diante de Paulo e Silas e falou, quem é esse Deus? Eu quero ele agora. Sabe o que é isso? É testemunho. É testemunho. E aquele homem foi convertido, a sua casa foi convertida ao Senhor.
e foi testemunho de gratidão e louvor. É isso que Deus quer da tua vida, que você alcance plenitude, que você alcance o favor de Deus, mas tenha uma vida de adoração a Ele, tenha uma vida de louvor a Deus, tenha uma vida de comunhão, de busca, tenha uma vida de intimidade. É isso que Deus quer para as nossas vidas, querido. Chega de viver lapsos de presença, chega de viver só momentos de encontro. Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós sejamos maduros na fé, quer que verdadeiramente tenhamos presença dEle em nossas vidas, e você precisa disso. Viver o favor de Deus significa isso, significa, mesmo em situações controversas, entender que Deus Ele tem um escape, que Deus Ele tem o melhor, que se você está ali naquele momento é para te ensinar algo, para te dar uma lição, para você aprender, mas Ele quer também te abençoar, honrar a tua casa, os teus filhos, mas você precisa entender que Ele é Senhor e precisa ser louvado, Ele Senhor e precisa ser adorado, que Ele é Deus e exige obediência, exige que você entre verdadeiramente num prumo, que você esteja alinhado com aquilo que Ele tem para você. Amém? E Obed-edom, ele viveu isso também. No capítulo 16 de 1 Crônicas, versículo 23, ele pôde declarar: cantai ao Senhor, vós toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Ele estava ali, ministrando ao Senhor isso. Enquanto ele passava, as pessoas viam o que estava acontecendo. E as pessoas viam o que tinha acontecido na vida de Obed-edom. Imagina as pessoas que estavam olhando: poxa, era na casa daquele homem que estava a arca. Como podia? Matou Uzá, trouxe tribulação para os filisteus. Abinadab sofreu com a perda do filho, esse homem foi abençoado, está aqui louvando, e eu preciso proceder como esse homem também. Eu preciso agir dessa forma. E ele foi exemplo para outros, como nós precisamos ser também, queridos. Deus quer que você seja exemplo. Deus quer que você vá além, querido. Chega de viver mesmice. Chega de ficar estagnado. E nessa noite eu quero te convidar, se você entendeu esses 3 pontos e que quer viver a realidade de Deus, se você entendeu que você precisa valorizar a presença de Deus, alcançar o favor de Deus através da obediência criteriosa e ser grato ao Senhor, tendo o louvor como estilo de vida, se levante nesse momento, que eu quero orar pela sua vida. Levante-se entendendo que Deus, Ele pode mudar a tua realidade. Deus pode mudar a realidade da tua casa, do teu lar, dos teus filhos, mas você precisa se colocar na posição que Ele tem escolhido para ti. Mas você precisa tomar uma atitude de fé nessa noite. Se você quer viver o favor de Deus, eu te convido para estar aqui na frente. Eu estarei orando por sua vida. Se você ainda não tem vivido como um filho verdadeiro, como Obed-edom vivia, entregando o seu tempo total ao Senhor, dedicando a sua vida a Ele, tendo uma vida de louvor como estilo de vida, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu sei que Deus tem a realizar na tua vida muito mais, mas você precisa ter uma atitude de fé. Não adianta você ficar no seu lugar entendendo que a sua vida ainda não está como deveria estar. Se você quer alcançar o favor de Deus e você entende que precisa de mudança, vem aqui na frente. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por tua vida nessa noite, porque eu creio que Deus pode vir com o favor dele sobre você. Deus pode alcançar a tua casa.
Deus pode alcançar a tua família, os teus filhos, mas coloque-se na posição, querido. Vem aqui na frente que eu quero orar pela tua vida, eu quero ministrar o favor de Deus sobre a tua casa. Não fique com vergonha. Eu não sei, talvez você seja líder, ministre, talvez, não sei, você dança ou toca aqui no louvor. Queridos, Deus tem o favor dele para a tua vida também. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele tem o favor para a tua vida também. Mas você precisa tomar a atitude de vir aqui à frente e reconhecer que precisa de mudança. Vocês entendem isso? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Deus tem o favor dele para você. Deus, Ele quer te alcançar nessa noite. E eu creio que o Espírito Santo, Ele já está falando contigo aí. Eu creio que o Espírito Santo já está movendo aí no teu coração. Falando como é que está aí, ó. Pô, está pegando ainda isso aqui. Preciso mudar. Preciso de uma mudança nessa área. O Senhor, Ele quer verdadeiramente mudar a tua realidade, a tua casa. Ele quer mudar o teu ser. Se você não conhece o Senhor ainda, você pode vir aqui na frente, que Ele tem o favor dEle para você também. Ele tem a transformação da tua vida também. Ele quer ver essa transformação. E eu estarei orando, enquanto isso, se você quiser vir, nesse momento, você pode vir. Senhor, meu Deus, os teus filhos têm se colocado diante de ti nessa noite, entendendo que precisam tomar algumas atitudes para viver o teu favor, para viver o favor de Deus na vida deles. Deus, em nome de Jesus, venha fazê-los entender que precisam verdadeiramente obedecer a tua palavra, de forma criteriosa, que precisam, Senhor, dar valor a ti, entregar tempo devido a ti, ter comunhão contigo, que eles não podem, Senhor, ter a ti como amuleto, mas precisam ter a ti como pai, como quem tem intimidade. Precisam ter uma vida de adoração a ti, uma vida de gratidão, uma vida de louvor, Senhor. Que tu venha, Senhor, com o teu favor sobre essas vidas. Tu venha, Senhor, agindo sobrenatural, onde o Senhor precisa de milagre, que venha acontecer milagre, transformação de vida, de casa. Venha, Senhor, abençoar seus filhos. Senhor, venha abençoar as casas, os trabalhos. Senhor, em nome de Jesus nós clamamos pela tua intervenção divina na vida desses filhos, na vida dessas pessoas que têm se colocado aqui, porque nós queremos ver, Senhor, o testemunho delas, como foi com Obed-Edom, passando e louvando. Eles virão aqui e mostrarão o que Deus tem feito em suas vidas. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, o teu favor vindo sobre cada filho nessa noite aqui na frente presente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, querido. Aplauda ao Senhor, porque Ele vem com o favor dEle sobre essas vidas. Eu creio dessa forma. Existe algum de vocês que precisa receber a Jesus? Ainda não conhece a Jesus como seu Salvador? Existe alguém que quer receber ao Senhor nessa noite? Aqui? Pode estender sua mão bem alto? Amém? Não? Glórias a Deus, você terá a oportunidade até o fim dessa reunião, amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.